da tua palavra. Quando o Senhor fala, milagres acontecem. E queremos ouvir a tua voz. Fala ao nosso coração. E aquele que crê, diga amém. Amém? Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Vai dizer o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou indesculpáveis. Olha que Paulo está dizendo na carta ao povo de Romanos, que os atributos de Deus invisíveis são mostrados para todo mundo ver. E não tem como a pessoa não ter uma desculpa. Ou não ter uma culpa. Ninguém vai dizer para Deus assim, quando morrer, chegar diante do trono: Senhor, me perdoa porque eu não acreditei no Senhor, porque eu não via Deus, eu não vi o Senhor lá na terra. Como é que eu vou acreditar naquilo que eu não vejo? Se você olha para fora e você vê um galho de árvore na árvore, uma folha ali, você vê Deus. Você vê uma formiguinha caminhando, levando uma comida para dentro da sua casa, você vê Deus. Se você vê os passarinhos cantando, você vê Deus. Paulo está dizendo que não tem como esconder Deus. Diga glória a Deus. E existem muitos atributos. Atributos são qualidades, coisas que são características de uma pessoa. E eu quero falar de alguns atributos de Deus aqui nessa tarde. Vamos lá? Primeiro atributo de Deus, infinitude. Livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Vamos embora. Tem que ser rápido, senão eu vou acabar a reunião de meia-noite. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. É o portão aberto lá. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 27. Vai falar sobre infinitude. É só fechar o portão. Fecha o portão e acaba com isso. Podemos ler? Posso? 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Mas, de fato, habitaria Deus na terra, eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Isso aqui é uma palavra que Salomão estava dizendo. É um trecho da pregação de Salomão. Ele vai dizer o seguinte nesse trecho: acaso a terra pode conter Deus? Deus é tão infinito, tão grandioso, que nem a terra, planeta Terra, consegue segurar Deus. Infinitude, ele é infinito. Eu tive que selecionar os versículos, porque se eu colocasse cada versículo que eu achei para botar aqui, a gente ia ficar aqui até amanhã. Existe outra passagem que diz que Deus mede o céu a palmos. Eu consigo medir essa parede aqui a palmos. Dá para medir. Demora, mas dá. É mais fácil pegar uma fita métrica e medir. Então você aprende que para você medir a palmo, você mede com coisa pequena. Esse púlpito tem 1 palmo, 2 palmos, 3 palmos. Então se o púlpito é pequeno e se a parede já é grande, imagina o tamanho da mão de Deus em relação ao céu. Se eu vejo o céu é grandioso, eu olho para um lado, não vejo o fim. Eu olho para o outro, não vejo o fim. E a Bíblia fala que ele mede a palmos. Qual o tamanho da mão de Deus?
Em outra passagem também vai dizer que todas as águas dos oceanos, ele bota na concha da mão. Ele curva a mão, concha, e faz assim. Cabe tudo na palma da mão. Se ele mede o céu a palmos, e se ele pega as águas na concha da mão, qual o tamanho da mão de Deus? Então aqui está dizendo infinitude. É a primeira, não vou dizer que é a primeira, mas é uma dos atributos que Deus carrega. Deus é infinito. Diga glória a Deus. E você reconhece isso, pessoal? Nós reconhecemos a infinitude de Deus. A segunda coisa que eu quero falar aqui é eternidade. Deus é eterno. Salmos de número 90. Acha aí. Salmo de número 90, o verso 2. Acharam? Vai dizer o seguinte: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O que o salmista está querendo dizer aqui para mim e para você nessa tarde? Que antes que isso aqui fosse alguma coisa, Deus já era. Você pode pegar um copo e falar assim: bispo, a partir de agora esse copo vai ser eterno. Então tem que guardar ele e ninguém pode quebrar ele. Eu tenho que ensinar isso para o meu filho, o filho vai ter que ensinar para outro filho, e assim vai carregando esse copo. Existe coisas que você já viu por aí, louças de 300, 400, 500 anos, pratos de porcelana que estão 500 anos, mas se tocar, quebra. Então deixa de ser eterno. E outra, se eu falo que esse copo é eterno, então ele teve um começo. Deus, qual é o começo de Deus? Como é que Deus foi criado? Como é que Deus nasceu? Deus é eterno. Deus não tem começo e também não tem fim. Deus é Deus. Um atributo de Deus, eternidade. Antes que se criasse tudo isso aqui, ele já era. Diga glória a Deus. Você reconhece isso? A terceira coisa, imutabilidade. Olha que nome, imutabilidade. O que é isso? Ele não muda. Salmo 102, verso 27. Acha aí. Acharam? Diz assim, verso 27. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Tu, porém, és sempre o mesmo. Deus nunca mudou. Quem muda é eu, é você. Fomos criança, fomos jovens, adolescentes, crescemos, casamos, daqui a pouco estamos envelhecendo e morrendo e acabando. Mas Deus continua o mesmo. Em outra passagem no livro de Malaquias, Deus vai falar assim, ó, eu não mudo. Eu continuo o mesmo. O mesmo tratamento que Deus tratava Abraão, ele nos trata hoje. Assim como Deus tratou Adão, tratou Eva, ele nos trata. Deus não muda. Deus sempre vai estar. Tem gente que gosta de falar assim, bispo, eu gosto daquela época, no começo,
da década tal, que as igrejas eram mais cheias, o que era assim, era assado, e a gente fazia as vigílias, e a gente orava. Aí eu pergunto, e por que não faz vigília hoje? Ou por que não ora como orava antes? Quem mudou foi você, mas Deus continua o mesmo. Deus não muda, Ele é imutável, é um atributo de Deus. Assim como Deus desceu, livrou o povo de Israel, Deus desce aqui e nos livra também. Amém? Assim como Deus falava com Abraão, falava com Moisés, Ele fala com você também. Deus não muda. Quantos de nós já não tivemos algum sonho que Deus falou através de um sonho? Quantos de nós fomos revelados? Alguém falou assim, Deus está mandando dar um recado para você. E aquele recado foi o suficiente para resolver um problema? Para dar uma força no meio da tempestade? É ou não é verdade? Quantos já não tiveram uma visão? E aí? Então Deus, Ele não muda. Quem muda é você, quem muda sou eu. Se você quer que Deus se manifeste na sua vida como Ele se manifestava com o povo da Bíblia, é só você fazer o que o povo da Bíblia fazia. E Deus sempre vai se manifestar, porque Ele não muda. Amém, pessoal? Outro atributo de Deus, que Deus ele é onipresente, onipresente, vou falar essa palavra, onipresente, que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Jeremias capítulo 23, versículo 24, onipresença. Onipresente ou onipresença, mesma coisa. Jeremias capítulo 23, versículo 24. Acharam? Amém. Jeremias capítulo 23, versículo 24 vai dizer: ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor, porventura não acho eu os céus e a terra? Diz quem? O que Deus está dizendo aqui? Ei, existe algum esconderijo que vocês vão se esconder e eu não acho? Existe algum lugar que vocês podem se esconder de mim? Tem? Estava até pregando hoje para o povo de manhã e eu disse sobre Jonas. O homem que mais se escondeu foi Jonas. Tentou se esconder dentro de um barco, não deu certo, foi engolido por um peixe e desceu para o abismo. Acho que o único ser que foi lá no abismo, as profundezas do mar, foi Jonas. E lá ele fez uma oração, Deus ouviu. Então Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é um atributo de Deus. Por exemplo, agora são 3 horas e 43 minutos aqui no Brasil, à tarde, mas no Japão essa hora já é 3h43 da madrugada, de segunda-feira. Enquanto aqui é domingo, lá já é segunda. Então você vai observando que enquanto tem gente agora lá dormindo, e Deus está guardando. E tem gente agora acordada orando, e Deus está guardando. Assim como Deus está aqui, também está lá. Assim como Deus está aqui, também está lá na sua casa. Diga glória a Deus. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é onipresente.
Vamos agora para a onisciência de Deus, ou onisciente. Salmos de número 139. Acha aí o Salmo 139, versículo 1, ou verso 1. Acharam? Salmo 139 vai dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto? De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Diga glória a Deus. Olha que ele vai dizer: Senhor, tu me conheces, tu me sondas. Tu sabes se eu vou deitar, se eu vou sentar, se eu vou andar. Tu já sabe. Ele vai dizer: o Senhor conhece o meu pensamento. Aprenda uma coisa aqui, pessoal. Ah, bispo, fala uma diferença de Deus e o diabo. Tem tanta diferença de Deus e o diabo, mas vamos lá, vamos falar dessa agora. A onisciência de Deus. Deus sabe o que você está pensando. O diabo, não. Já teve situação que eu já passei na minha vida que eu tive que orar em silêncio, de boca calada, no meio de uma muvuca e orando. Quem olhava para mim, o bicho está calado, não, o bicho está orando. Mas não saiu o som da minha boca. E depois que eu acabei minha oração, Deus desceu com providência. Então Deus ouviu, Deus entendeu o que eu estava pedindo em pensamento. Quem está entendendo? Isso é onisciência. O diabo não sabe disso. Ah, parece que até o diabo leu, mas não, o diabo não sabe dos seus pensamentos. A não ser que você abriu a boca e falou. Aí ele escutou. Fora isso, não. Quem está entendendo? Por que Jesus sofreu a tentação com 30 anos de idade? E por que a Bíblia não fala nada de Jesus? Até dos 12 anos fala alguma coisa de Cristo, de 12 anos. De 12 anos para frente não tem nenhum relatório da adolescência de Jesus, nem da juventude dele, se ele foi um jovem rebelde ou ninguém sabe nada de Cristo. Só com 30 anos a Bíblia fala que ele vai se batizar nas águas, aparece uma pomba, era o Espírito Santo, o céu se abre e diz: eis aí o meu filho. Aí Deus revela para o mundo esse material, para o mundo espiritual. Eis aí o meu filho amado. Aí você vê que o diabo já começa a atacar. O diabo nem sabia quem era Cristo. O diabo só vai atacar depois da revelação de Deus, dizendo que ele era o filho. Olha como o diabo não tem esse poder de onisciência. Então, quero ensinar uma coisinha para você. Tem oração que você precisa orar calado. Você pode orar com os olhos abertos, mas com a boca fechada. Ore. Às vezes tem orações que você tem que orar, quebrar o mundo espiritual, mas quebrar mesmo, com oração silenciosa, que é só você e Deus. E ninguém sabe. Diga glória a Deus. Outra palavra aqui que vai dizer que a palavra nem saiu da minha boca e ele já sabe o que eu vou falar. Deus já sabe a minha resposta. Deus já sabe o que eu quero. Isso é onisciência, isso é um atributo de Deus, que só Ele tem. Eu posso conversar com uma pessoa e fazer uma pergunta para ela, eu posso saber mais ou menos o que ela vai responder. Mas Deus sabe exatamente o que vai sair da minha boca. Isso é onisciência. Amém, pessoal? Amém. Agora eu quero falar sobre onipotente. O que é onipotente? É o único que tem todo o poder. Livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 6. Tá chato não, né? Já estou acabando já. Falta mais um versículo e eu acabo.
Apocalipse capítulo 19, versículo 6. O último livro da Bíblia. Posso ler? Diz assim, versículo 6. Então ouvi como a voz de uma numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. Apocalipse aponta para a revelação, coisas futuras. Se eu não me engano, já no capítulo 19 já são os salvos, os que foram salvos, os que vão agora reinar com Cristo no céu. Quando Deus aparece, todos nós, eu e você, quem vai estar lá no céu? Eu vou estar. Então não falo de mim, você vai estar? Então nós vamos estar falando isso aqui, ó. Aleluia. Diga isso, diga. Nosso Deus, vai. Todo, pois ele reina. Então os salvos, quem vai estar salvo já reconhece que ele reina, porque ele é todo poderoso. Deus tem todo o poder. As coisas acontecem pelo poder de Deus. As coisas vão se encaixando porque Deus tem o poder de trazer existência aquilo que não existe. Como uma mulher com mais de 90 anos vai ter filhos sendo estéril? Como é que uma muralha feita de pedras, rochas, vai desabar porque alguém deu 13 voltas? Como que um menino com 1,50 m, 1,60 m vai encarar um gigante de 2,24 m? Sendo um pastor de ovelha com uma tiradeira na mão, com 5 pedras e só, uma funda. O outro vem com uma espada, vem com um escudo, e uma pedra crava aqui e ele cai. Isso é poder de Deus. Jesus, quando esteve entre nós, ele manifestava a forma dele de homem e a forma de Deus ao mesmo tempo. Jesus sentiu fome, sentiu sede, Jesus chorou, bateram em Jesus, Jesus se entristeceu, Jesus se alegrou. Isso era o atributo humano. Mas o Jesus Deus, o Jesus Deus andava nas águas e não afundava. Chegou a flutuar, voar. A Bíblia diz que ele acalmou uma tempestade que estava querendo afundar o barco. E os discípulos olharam um para o outro e falaram: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Isso mostra o poder de Deus. O poder que só Ele tem, todo o poder. Glória a Deus. E eu terminando a pregação, Daniel capítulo 4, versículo 25, acha aí. Daniel capítulo 4, versículo 25, é o último atributo que eu quero pregar para você. Soberania. Que Deus, ele é soberano. Tem até uma canção antiga que nós cantávamos. Nosso Deus é soberano e ele reina antes da fundação do mundo. Daniel capítulo 4, versículo 25. Acharam? Diz assim: serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e dar-te-ão como as ervas, como os bois,
e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos em cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem o domínio sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer. Diga glória a Deus. Aqui está dizendo sobre Nabucodonosor, um rei que pensou que seria alguma coisa e Deus fez ele virar um animal. Depois você vê a história dele. Ele vai ficar, pessoal, no meio do mato, comendo capim, igual um animal, até reconhecer que Deus é soberano e que Deus manda sobre todos os reinos. Por que eu preguei para vocês hoje sobre os atributos de Deus? E eu deixei a soberania para o final. Porque eu gostei da última parte do versículo, que vai dizer o seguinte: até que conheças que o Altíssimo tem o domínio sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer. Conhecendo os atributos de Deus, eu não preciso mais mendigar o pão da fé. Eu não preciso mais ser aquela pessoa desesperada, porque eu sei que o meu Deus tem todo o poder, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu sei que Ele é imutável. Eu sei que Ele é infinito. E eu sei que Ele dá a quem Ele quer. Se Deus quer hoje te abençoar, Ele te abençoa. E ninguém se mete a besta com Deus. Ele dá. Olha a expressão. Ele dá a quem Ele quer. Você está preparado para isso? Você está preparado para você acordar e pensar que vai ser um dia... Vamos dar um exemplo. Amanhã, segunda-feira, você pensa que amanhã vai ser mais uma segunda-feira, que você vai ter que acordar, trabalhar e fazer suas coisas, e você pensa que vai ser um dia normal, e Deus fala: hoje eu te dou. Ou hoje eu começo a te abençoar. Quem está entendendo? Deus é tão soberano que Ele dá a quem Ele quer. Também aprendo, se eu não tenho, porque Ele também não quer dar. Eu aprendo aqui que essa vitória que eu tanto peço, eu não recebo, é porque Ele também não quer dar. Porque Ele dá a quem Ele quer. Ele é soberano. Ele tem todo o poder. Ele não cabe na terra. Lembra uma vez que eu dei um exemplo para você? Quando o povo foi pedir a Moisés: Moisés, a gente também quer falar com Deus. Então bora. Deus fala comigo lá no Monte Sinai, vamos embora. E todo o povo, quando o povo foi se achegando, Deus desceu. O monte começou a fumaçar, a fumegar, tremer, igual terremoto. Porque nenhum monte, nenhuma pedra, uma rocha consegue se segurar com a presença de Deus. Esse é o teu Deus. Um Deus que abre porta e ninguém consegue fechar. Um Deus que fecha a porta, mas também ninguém consegue abrir. É o Deus em cuja a presença você está. Mas parece que você se comporta na frente de um Deus qualquer. De um Deus pequeno. De um Deus fraco.
Quem está entendendo? Essa semana eu assisti um debate e levaram uma pessoa no debate porque essa pessoa não acredita que Jesus era Deus. E na discussão do debate, não, Jesus não é Deus, porque se ele fosse, que Deus é esse tão pequeno que a cruz matou ele? Pô, miserável. Não conhece a Escritura, não sabe nada da Escritura e fala uma besteira dessa. Eu fiquei com tanta raiva que eu não aguentei nem ouvir o debate todo dele. Não dá não. Isso não é para mim não. A morte não matou Jesus. Cristo vai sair para carregar a cruz 9 horas da manhã. Meio-dia, Cristo é pendurado na cruz. 3 horas da tarde, ele vai dizer uma coisa: eu entrego o meu espírito nas tuas mãos. Está consumado. E morre. Cristo não morreu, ele se entregou em vida. Tá bom. E ele sai dali, ele vai lá no inferno e pega a chave que estava na mão de Satanás, que prendia os cativos. Ele vai evangelizar todos aquele lá. E vai dizer, ó, eu sou a salvação. Eu sou o Filho de Deus. Quem crê em mim não vai morrer. Não vai ter a condenação. Ele prega os cativos. Ele espera o ladrão da cruz morrer, porque ele falou para o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando ele morre, ele pega o ladrão da cruz e vai ao paraíso com o Pai. Isso é Deus. Isso é Bíblia. Como é que eu vou me comportar diante de um Deus desse jeito? Cheio de dúvida, cheio de insegurança, cheio de fraqueza. Não! Eu sou servo do Deus vivo. Amém? Eu sou servo do Deus onipotente, onisciente. Eu sou servo de um Deus que tem a soberania, que é eterno. Não tem começo, também não tem fim. Me explica, não tem como te explicar. Eu não sei explicar para você a eternidade de Deus. Como é que se explica a Deus? Não tem como, é crer. Eu creio. E eu sei que Ele trabalha, eu sei que Ele faz as coisas, eu sei que Ele opera milagres. Eu sei disso. Quem está entendendo? Então deixa Deus trabalhar na sua vida. Para de atrapalhar Deus. Deus, Ele dá a quem Ele quer. Se Ele acha que você está merecendo, então Ele dá. Também se Ele falar que você não está merecendo, você vai morrer fazendo campanha. E não vai receber nada. Faça valer a pena a tua vida de crente. Você diz que é crente, não ora, não jejua, não lê a Bíblia. Tu é crente em quê? Não dá dízimo, não dá oferta, não vem na igreja, vem quando quer. Tu é crente em quê? Não canta um hino. Não sabe um hino evangélico inteiro. Não sabe. Mas bota uma música mundana, sabe. Consegue ver televisão, ver 2, 3, 4, 5 horas de televisão. Mas não lê Bíblia. Aprendeu a maratonar os seriados. Assiste 12 capítulos numa vez só num dia. 13, 14. Quer ver? Eu vou assistir isso aqui agora.
Fica o dia todo e assiste tudinho. Ah, a série tal eu assisti. Mas a Bíblia, que a Bíblia não lê. Não se comporta diante de um Deus que é soberano. Isso aqui é soberania. Isso aqui é graça. Grandeza. E eu e você precisamos, amados, viver isso. Deus não muda. Assim como, imagina só, tenta imaginar um pouquinho, pelo amor de Deus, como Deus trabalhava com Adão e Eva no paraíso, Deus pode fazer essa mesma coisa comigo aqui. Ele não muda. Assim como ele soube lidar com os primeiros seres humanos que ele criou, Adão e Eva, a primeira mulher, o primeiro homem, ele trabalha comigo também. Mas quando Adão e Eva pecaram, ele já botou para fora. Agora vai sofrer consequência. Não seja um filho rejeitado pelas suas próprias ações, mas seja um filho servo do Senhor, que busca ter intimidade com o Pai, que ora, tem sacrifício. A carne quer uma coisa, mas o Espírito quer outra. Aí você não vai fazer a vontade da carne, amém? Mas você vai fazer a vontade do Espírito. Porque você tem um Deus que não muda. Você tem um Deus que é infinito. Aí você chega diante dele e fala: Senhor, eu estou precisando disso aqui, Pai. O Senhor pode me ajudar? Aí daqui a pouco a ajuda chega. Você fala: obrigado, Senhor. Há uma parceria. Agora, a pessoa que não é parceiro de Deus é um desespero. Várias orações sem ter resposta nenhuma. Várias campanhas feitas e todas frustradas. E há um desespero. Aí abre uma igreja aqui, corre para lá, abre outra lá, corre para lá, aí vem fulano de tal e vem para aí, e você vê um desespero. Porque não se a pessoa, como posso falar, ela não se adapta a esse Deus aqui que é soberano, poderoso. É isso aqui, querido. Você está diante de Deus. Diante de um Deus que muda tudo, transforma tudo. Não deixe as coisas pequenas cegar você. Mas deixe a soberania de Deus reinar na sua vida. Quem recebe essa palavra? Finalizando, deixa eu só falar de novo para você não esquecer. Infinitude, que Deus é infinito. Eternidade, que Deus é eterno. Imutabilidade, que Deus não muda. Onipresente, que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciente, Ele sabe o que se passa na minha mente. Onipotente, que Ele tem todo o poder. E soberania, Ele é soberano. Está acima de tudo e de todos. E em cima disso, dos seus atributos, tem muito mais atributos, tá? Eu paro por aqui. Pode ser que domingo que vem eu continue falando sobre os atributos, os outros atributos de Deus. Mas, em cima disso aqui, nós iremos orar. E vamos pedir a Deus misericórdia. Misericórdia. Para aprender a se comportar como servo do Deus Altíssimo. Recebe essa palavra?
Esse foi o recado de Deus para você aqui nessa tarde. Vamos glorificar Deus com as nossas contas.